Boa tarde, olá, eu cheguei, como você está? Um grande abraço. Shalom no seu coração nessa tarde. Nós iremos falar de fé, de oração. O que a oração ela é capaz de fazer, hein? A oração, ela move o coração de Deus, gente. Vocês acreditam que a oração move o coração de Deus? Se você não acredita, você vai acreditar. Você tem que acreditar, você tem que crer que a oração é a chave para abrir o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque no livro de Atos, capítulo 12, diz que quando os cristãos estavam reunidos, eles se reuniram para orar, coisas sobrenaturais acontecem. Quando nós nos reunimos para orar, algo sobrenatural acontece. Nesse texto, Pedro estava preso na cadeia, mas a igreja orava intensamente por ele numa casa e um milagre tremendo aconteceu. Sabe qual foi a primeira coisa que Pedro fez a ser abençoado? Procurou o lugar onde a igreja se reuniu e foi dar o seu testemunho. Pega lá! Pedro estava preso. Herodes queria matar Pedro. Herodes já tinha programado o dia, a hora que ia capitar aqui, degolar a cabeça de Pedro. Mandou colocar Pedro numa prisão, mandou vigiar a porta da prisão, para que ninguém entrasse ali para resgatar Pedro, certo? Só que Herodes e os seus soldados e a sua equipezinha de picareta, que existe isso aí, né? Muitas vezes você está cercado de tanta picaretagem, tanto inimigo que finge de ser amigo, mas na verdade são aqueles amigozinhos sem vergonha e traiçoeiro. Então, Herodes mandou cercar, guardar Pedro na prisão, para no outro dia executar os seus planos. Mas a igreja local de reunião dos filhos de Deus, para compartilhar e pedir em concordância as coisas que são necessárias para o bem-estar comum e crescimento de todos. Precisamos desfrutar mais dessas bênçãos que Deus nos deu à sua igreja. Então, Pedro estava preso, a igreja estava em quê? Em oração. A palavra está dizendo que eles estavam aqui orando, estavam aqui numa oração coletiva. A oração coletiva ela tem o quê? Muito poder espiritual. Quando uma equipe se reúne para orar, a palavra do Senhor diz que onde houver um ou dois ou três reunidos em seu nome, ele está presente. Então nessa tarde eu quero dizer para você que a situação de Pedro era complicada e era difícil de se resolver perante os olhos humanos, mas perante os olhos de Deus não era impossível. Porque enquanto a igreja estava intercedendo, orando, acobertando Pedro de oração e pedindo a Deus que lhe enviasse o socorro e lhe enviasse o anjo, a palavra do Senhor diz que quando Pedro estava preso ali naqueles grilhões, Deus mandou um anjo soltar Pedro. O anjo entrou, abriu as portas, escancarou as portas e disse: Pedro, me siga. Pedro seguiu o anjo até a porta que dava para a rua, e Pedro viu e disse, achou que estava sonhando. Você vai ficar como os que sonham, porque o que Deus irá fazer na sua vida vai fazer igual fez com Pedro. Deus vai tirar suas ataduras, Deus vai cortar, quebrar os seus grilhões, Deus vai desatar o que está atado, amarrado na sua vida. Deus está dizendo que vai liberar o que é seu, que está preso. Pedro estava aqui, Pedro estava preso em cadeia, mas a igreja orava intensamente por ele, numa casa. E um milagre tremendo aconteceu. Um milagre tremendo aconteceu com Pedro e vai acontecer com você. Então, se nós nos unimos para orar, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Eu quero dizer para você que sabe por que eu estou aqui, por que eu oro? Porque eu gosto de orar. Eu não estou aqui para orar querendo coisas materiais. O meu interesse é coisas espirituais.
certo? Deus tem me dado vida, Deus tem me dado fôlego, Deus tem me dado condições de eu sobreviver e condições de eu me manter. Então, o que eu tenho que fazer para agradecer a Deus? O que é que eu posso fazer para ser grata e ter gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por minha vida? É eu retribuindo, orando e abençoando as pessoas que nesse exato momento estão precisando de bênção. Eu sei que existem milhões de pessoas que neste exato momento estão vivendo uma vida, uma crise, que estão vivendo talvez em desespero, talvez esteja com necessidade de alguma coisa, talvez não esteja sabendo mais como fazer, como resolver, como orar. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quando nós muitas vezes estamos numa luta, como Pedro estava preso, mas eu estou falando não é de prisão física, eu estou falando de prisão espiritual. Tem muitas pessoas aprisionadas por grilhões espirituais, aprisionadas por espíritos escravizadores, que estão escravizando almas e pessoas que não conseguem ser livres, que não conseguem se libertar. Eu quero dizer para você que estou aqui para orar junto com você e Deus fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Então, o que é que nós vamos fazer para você se tornar uma pessoa livre, se tornar uma pessoa liberta? É com oração, porque a oração coletiva ela tem um poder espiritual. Amém? O poder para ter um avivamento na nossa vida e nas igrejas, na vida dos irmãos, é necessário que haja o que? Oração. Se não houver oração, não há avivamento. Então, se houver oração, há cura, há milagre, até os mortos podem ressuscitar. Porque a palavra do Senhor está dizendo que em Hebreus 10, 23 fala sobre a importância de nos estimularmos a estar em união, a viver em oração, a unirmos a nossa fé e podemos buscar a Deus que tudo pode fazer por nossas vidas. Quero dizer que somente através de eu orar e você orar e nós orar, se uma corda de 2 dobras, de 3 dobras, é mais difícil de se quebrar, então por que nós não vamos dar esse nó nessa tarde e nos unir e nos agarrarmos e nos pegarmos nessa oportunidade que nós estamos aqui 10 ou 15 minutos, não importa. O importante é que se Deus quiser fazer algo, Ele vai fazer nesses 15 minutos, Ele vai tirar você da prisão espiritual, Ele vai tirar você da prisão emocional, Ele vai tirar você da prisão sentimental, Ele vai tirar você da prisão financeira que você se encontra nessa tarde. Pedro estava preso em cadeias e você talvez esteja preso na cadeia financeira, na cadeia espiritual, na cadeia emocional, na cadeia que está tentando contra a sua vida, dizendo que tudo acabou, que não tem jeito, não adianta, que é assim, que é assado. Não, tem jeito sim. Se você mudar seus pensamentos, se você acreditar que existe um Deus além das suas forças e além da sua necessidade, você vai ver que Ele vai mandar provisão divina para você. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos o que? Águia. A águia, ela se renova suas forças. A águia tem 40 anos, mas quando ela chega aos 40, ela tem que tomar uma decisão muito séria na sua vida. E você tem que tomar uma decisão. Você não pode retroceder, você não pode desistir. Você tem que se renovar como a águia se renova. 150 dias após ela espera cada pena sair, cada unha sair, o seu bico nascer de novo. Então eu quero dizer aqui a você uma coisa: estar à frente e caminhar na frente e possuir. Você tem que possuir o quê? Uma visão panorâmica, uma visão panorâmica. A águia enxerga mais longe possível, é agir antecipadamente. Então o crente é águia, ele tem o que quer. Nós somos uma águia e nós temos que ter o que? Uma visão panorâmica. Nós temos que o que? De longe, o possível, agir antecipadamente. Nós temos que... Ela age, irmãos, ela está na visão panorâmica, não é isso? Então é isso que nós temos que ter, uma visão do alto, da colina, do alto das montanhas, olhar e ver que nós somos um povo eleito, e olhar e ver que nós estamos por cima. Sabe de uma coisa? Estar à frente em tudo. Nós somos cabeça e não cauda do diabo, do inimigo, irmão. Nós não somos cabeça nem cauda do diabo e nem do ímpio do mundo. Caminhar à frente, pensamentos aguçados, decisões aguçadas, planejamentos bem aguçados, enxergar mais longe possível,
visão grande, metas grandes, ministérios grandes. Você tem que pensar grande, você tem que sonhar grande, você tem que ter essa visão panorâmica que você vai chegar lá aonde você deseja chegar. Você não pode parar no meio do caminho. Você tem que ser farol. Você tem que ser farol nos lugares escuros. Você tem que ser uma ponte no deserto. Você tem que ser, irmão, uma lâmpada acesa a todo tempo, a toda hora. Quero chamar sua atenção agora. Se você se unir com alguém que ora, se você buscar algo em Deus em oração, como esse povo estava reunido por causa do discípulo Pedro que estava preso, ameaçado de morte, se você ler, você vai ver que quando Pedro chegou na casa dos irmãos que estavam reunidos orando, quando aquela moça saiu, que viu Pedro na porta, saiu correndo, dizendo: Pedro está na porta. Mas os irmãos não acreditaram, achou que era a alma de Pedro que estava lá. Será possível, irmão, que nós vemos uma coisa dessa? Não vamos acreditar no que Deus é capaz de fazer? Você não vai deixar de acreditar que um milagre, ele chegou na sua vida hoje? Você não pode deixar de crer e ter uma visão panorâmica, que as coisas na sua vida não vai ficar como está, que Deus tem algo grande a realizar na sua vida através de você. O Senhor Jesus te chamou para você falar, para você abrir sua boca e você dizer: eu tenho, eu quero. Vou te dar aqui umas palavras aqui que você possa pronunciar nessa tarde. E você vai dizer: o que estou por cima e não por baixo. Eu sou cabeça, eu vou ter para dar e emprestar e não tomarei emprestado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? Você precisa acreditar no agir, no mover de Deus. Caminhe olhando para frente. Nós nunca devemos caminhar olhando para baixo, porque aqueles que andam caminhando para baixo, eles nunca conseguem chegar a lugar nenhum. Então, nessa tarde, que você tome posse dessa vitória, amém? Vamos orar? Eu quero que você creia tão somente que com Deus você pode sim. A AIGA, ela tem uma boa administração. Você tem que ter uma boa administração. Administra os seus voos, administra a sua vida. Tem expectativa de dias bons, de dias maravilhosos, de uma tarde cheia de vitória, amém? Que Deus abençoe você nessa tarde. Acredite e creia que tão somente Deus está mudando a sua história, amém? Então eu declaro nessa tarde, eu declaro em nome de Jesus que a habitação do inimigo agora seja dissolada completamente, que estiver agindo na sua vida, que estiver agindo nas suas emoções, que estiver agindo contra a sua vida. Que o adversário da sua alma pegue a bagagem agora, pegue a mala e desapareça da sua vida para todo sempre. Está ordenado, declarado, determinado que agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, toque agora onde eu não posso tocar. Deus, eu sei que nós fazemos parte da família de Cristo. Eu sei que embora muitas pessoas se digam ser filho de Deus, que os filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como seu filho unigênito. Abençoa, meu Senhor Deus, essa mãe. Abençoa, Jesus, esse pai. Abençoa essa esposa. Abençoa esse marido. Abençoa, Senhor Deus, essa que está necessitada de um emprego, de uma porta aberta. Espírito Santo, quebra os grilhões, quebra as portas de bronze, repreenda o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, despedaça jugos e canga, elimina, Senhor Deus, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade. Deus, cura a alma dessa pessoa. Deus, cura, Senhor Deus, as suas emoções. Senhor, cicatriza toda ferida que foi aberta no passado. Senhor, que essa pessoa não venha viver mais em cima do pensamento passado, das águas passadas, não remove moinho. Mas eu peço agora, Pai, que o Senhor possa passar uma esponja no passado dessa pessoa e trazer novas expectativas e trazer uma nova história na vida dela. Pai, assina nesta hora no estatuto do poder que é no nome de Jesus, no estatuto que está escrito no livro da vida. Escreva uma nova história para essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Que está desligado na terra contra você está
Toda ruína será desligada. Agora eu ligo no céu a sua vitória. Eu ligo no céu a porta de emprego aberta. Eu ligo na terra a sua vitória. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que 2 ou 3 concordarem em nome de Jesus será feito. Por isso eu concordo com a sua vitória. Eu declaro que você terá para dar e emprestar e não tomará emprestado. Eu declaro que você e sua casa servirá ao Senhor. Eu declaro que você será curado da sua enfermidade. Eu declaro que você terá testemunho vivo de vida para contar. Eu declaro que nessa tarde Deus irá na sua frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros e abrindo as portas que estiver fechada. Eu declaro nessa tarde que Deus vai quebrar ferrolhos e porta de bronze que estiver fechado na sua vida. Eu declaro, eu quebro toda a porta de bronze e eu rompo todas as barras de ferro e eu despedaço da sua vida, da sua cidade, do seu bairro, todo espírito maligno que estiver contra a sua vida. Eu declaro os espíritos dominantes, territoriais que estão dominando. Eu derrubo seus portões, eu derrubo seus pilares, eu destruo suas paredes e eu declaro que não ficará pedra sobre pedra. Eu derrubo nessa tarde todo grilhão, todo pilar, todo espírito dominante que quer dominar sua mente, dominar sua vida, dominar sua família. Sai agora, demônio dos infernos, maldito espírito que quer aprisionar as pessoas. Eu declaro que você agora se levante e tome posse da sua vitória. Você está livre desse domínio maligno. Você está livre desse espírito que quer se apossar da sua mente. Esse demônio não tem poder, mas controle sobre a sua vida. Se levante e tome posição e seja você uma águia e tenha você uma visão panorâmica nesta tarde. Olhe para frente, porque quem olha para frente e anda olhando para cima, que você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Tchá! É a vitória que Deus tem para você. Amém?